Deus, eu sinto a tua presença neste lugar. O Senhor está aqui, Deus já falou através dos louvores, da palavra. Agora o teu filho, da palavra oficial, da palavra inicial. Agora teu filho, o Pai, está com a responsabilidade de pregar a tua palavra, no qual diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da tua boca. Prepara nossos corações, Jesus, para recebermos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Peço, irmãos, por favor, que abra a Bíblia no capítulo 3 de Gênesis, por favor. Um pouquinho mais de retorno com agudo, por favor. Oi, teste, som, um pouco mais de agudo. Oi, teste, som, oi. Tá bom. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7, amém? Eu botei como título da palavra aqui, a astúcia do adversário. Peço perdão ao pastor Carlos, quando eu ri aquela hora ali, foi confirmação de Deus estava querendo que eu pregasse essa palavra aqui hoje, amém? Não é porque você é feio não, tá? Porque eu estava ligado ali, mas Deus confirmou para a glória de Deus, amém? Porque eu falo isso, porque eu peço a Deus, se é para pregar aquilo que talvez vai absorver, né? Então Deus tem confirmado, graças a Deus, as palavras que Ele tem colocado na minha boca. E essa palavra foi que Ele me deu. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos ler, meus irmãos. Aqui fala sobre a tentação de Eva e a queda do homem, amém? Assim diz a palavra de Deus. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folha de figueira, e fizeram para si aventais. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar essa igreja como tem abençoado. Que Deus possa me inspirar aqui hoje, para que eu possa levar a palavra, para que tenhamos um bom entendimento daquilo que é a guerra espiritual. E mais uma vez eu fico abismado que quando Deus me dá a oportunidade de pregar a palavra de Deus, a sequência de palavra é quase a mesma. Alerta para a igreja, para a astúcia do adversário. Amém, meus irmãos? Então peço a você que está no YouTube, você que está no Facebook, você que está aqui na igreja hoje, fica ligado no céu, porque eu creio que hoje Deus vai falar no teu coração, para você se alertar daquilo que vai vir sobre você, amém? Porque nós estamos passando por um momento difícil nesta terra, momento de transformação, a qual o adversário tem entrado com força, aonde lá, naqueles lugares que estão fazendo lei, para poder tirar a liberdade e fazer aqui no Brasil um país cheio de coisas que não agradam a Deus, amém? Mas por que isso? Porque é dito que o Brasil, meus irmãos, é segundo o coração de Deus, ou seja, Deus escolheu o Brasil para um grande avivamento.
E por causa desse avivamento, meus irmãos, Satanás já está trabalhando pelas beiradas para tentar impedir. E tem feito cada coisa para tentar tirar o foco do povo de Deus, da verdade que é a palavra e do caminho que é a verdade de Deus. Então essa mensagem que Deus me deu aqui hoje, meus irmãos, é uma mensagem de alerta, para que você fique sabendo como o adversário é astuto para você tirar o foco de Deus e desobedecer os mandamentos dele. E puxando lá na frente, para poder dar uma pequena introdução a vocês, aqui de Gênesis, no capítulo 1, vem falando de como Deus vinha formando o mundo, não é verdade? Ele, assentado no seu trono, dizia: haja luz, haja noite, haja água, haja divisão, haja isso, haja seres viventes, haja vegetação, haja peixe, haja animal. Da palavra dele surgia muita coisa boa nesse mundo. E foi quando o mundo começou a se formar. E quando Deus faz alguma coisa para a gente, é sinal que tem perfeição, sabia? Quando Deus faz na sua vida, é para poder agradar a Ele nesta terra. Então, meus irmãos, eu digo para vocês, tudo desse mundo foi criado por Deus. Foi criado por aquele que escolheu esta terra para um propósito, para poder criar vida e criar o homem sendo a sua semelhança. E assim veio Deus criando, veio Deus fazendo nos seus mínimos detalhes, nas suas mínimas medidas, de maneira perfeita, de maneira que tornou-se agradável a Ele. E no céu, Ele também formou os anjos lá no céu, que eram querubins, anjos de guerra, anjos de cura, anjos que Deus criou. Até mesmo escolhendo um deles, que foi Lúcifer, aonde Deus colocou sobre ele, sobre chefe do céu. Mas infelizmente, aquele anjo se sentiu muito grande. Infelizmente, aquele anjo se sentiu tão soberbo, tão digno de tudo que ele tinha, que começou a articular um complô para poder tirar Deus do trono, do seu trono. Mas como nosso Deus é soberano, como nosso Deus já sabia o que ia acontecer, já começou a trabalhar e fez com que esse anjo viesse ser um anjo caído. Criou o inferno e lá colocou ele e seus rebeldes também, porque astutamente Lúcifer, quando começou a decair, arrebanhou muitos anjos que estavam desligados. 1/3 dos anjos. Aí começou a guerra entre o céu e o inferno, meus irmãos. Aí começou esta guerra para tentar Satanás desvirtuar tudo aquilo que Deus tinha criado, sabia? Tentar desvirtuar aquilo que era formoso, tentar desvirtuar aquilo que é direcionado por Deus, tentar lubrificar aquilo que Deus tanto vem prezando, que é esta terra. Meu irmão, eu falo sempre, aonde tem Deus, tem guerra. Aonde tem Deus, o diabo se levanta. Aonde tem Deus, aonde tem promessa, aonde tem projeto de Deus, haverá uma guerra incessante contra a vontade de Deus, para poder não se realizar sobre a tua vida. E aí que eu falo da astúcia do adversário, para tentar parar os projetos de Deus sobre tua vida, sobre a tua casa, e aonde você colocar a ponta dos seus pés. E quando ele vem, meus irmãos, eu já falei isso aqui várias vezes, quando ele vem pelas beiradas. Ele não vem logo te atacando, ele vem pelas beiradas, te cerceando, te envolvendo, te induzindo, falando coisas, falando mentiras, para poder tirar o teu foco e você não mais ouvir a voz de Deus. Eu não sei se não estou entendendo onde eu quero chegar. Mas voltando aqui à palavra, diz a palavra de Deus
que após Deus ter criado tudo perfeito nesta terra, viu Deus que era necessário criar o homem para poder viver nesta terra. Foi aí que ele criou o Éden. E no Éden, ele botou plantas, botou cachoeiras, botou rios, mas havia necessidade da chuva, mas também precisava de alguém para poder lavrar a terra. Foi quando ele teve a ideia de criar o homem, e de um sopro que ele deu do céu, fez o homem através do pó, e se formou Adão. E falou: olha, Adão, eu te formei, você veio para poder ter do melhor desta terra, te trouxe aqui para você lavrar, para você cultivar, te trouxe aqui para poder dizer para você que tudo nesta terra pertence a mim, mas eu permito que você venha usufruir de tudo que eu criei nesta terra. Meus irmãos, tudo nesta terra foi criado por Deus. E por direito ele fala: eu permito que você usufrua daquilo que eu criei nesta terra, que ele criou desta terra. Porque se Deus criou, é perfeito, agradável e abençoado por Deus. E quando você está dentro do querer de Deus, você usufrui daquilo que ele está dando na tua mão, não é verdade? E uma delas que ele te deu foi a tua família, meus irmãos. Foi o dom da vida que Deus te deu aqui nesta terra. Foi o dom de você acordar cedo, respirar, olhar para o alto e dizer: Senhor, muito obrigado pelo dom da vida que tu me dá. E Deus criou o homem e falou: olha, Adão, aqui no Éden fui eu que fiz, e boto você como cabeça aqui. Tu vai lavrar, tu vai trabalhar, tu vai poder usar tudo nesta terra, mas porém, a árvore da ciência do mal e do bem, tu não pode tocar. Automaticamente Adão obedeceu, não foi? Adão lavrou a terra, Adão era feliz, Adão usufruiu de tudo daquela terra, tudo estava normalmente acontecendo conforme Deus tinha planejado sobre Adão, conforme Deus tinha projetado, conforme Deus tinha definido que Adão seria feliz na terra, usando aquilo que ele criou. Glória a Deus, aleluia. Quem não quer ficar feliz, não é? Quem não quer ficar bem naquilo que Deus criou? Quem não quer acordar cedo, estar feliz, glorificando, porque tudo está maravilhoso, não é? Mas infelizmente, meus irmãos, como eu falei aqui ainda há pouco, o obsessor, aquele que Deus expulsou do céu, não estava feliz não. Não estava satisfeito não, meu irmão. Ele estava lá só observando. Ele estava lá, eu creio, aqui não está dizendo, mas eu creio que ele devia estar furioso com aquilo que Deus deu para Adão. Aquilo que Deus te dá, meu irmão, traz uma fúria do inferno tão grande. Aquilo que Deus te dá pode ser material, espiritual, pode ser o que for. Se veio do céu, o diabo fica furioso com isso, porque ele perde todo o controle sobre você e sabe que Deus está te abençoando. Ele sabe disso, ele sabe que você é a imagem e semelhança dele, sabe que ele te criou, e por ser cria de Deus, ele vai querer desfazer isso, sabia disso? Mas saiba que o nosso Deus está com a mão estendida sobre a cabeça de cada um de vocês nesta noite, e operando Deus, quem pode impedir? E ele ficava lá à espreita, só observando. Diz a palavra de Deus que ele fica ao nosso derredor tentando nos estragar. Ele não tocou. Ele tocou em Adão, porque Adão era guardado por Deus. Mas aí Deus do céu viu que Adão era sozinho e precisava de alguém ao lado dele para continuar a obra nesta terra. Foi quando de uma costela deixou Adão dormir, tirou a costela de Adão, segundo a palavra de Deus diz, e criou a mulher.
criou a mulher para ser sua esposa, criou a mulher para ser só uma carne, sua adjuntora. Os dois de mão dada iam avançar em glória nesta terra, usufruindo de tudo que Deus tinha dado a eles. E diz a palavra de Deus que ali era perfeito, não tinha maldade, não tinha intercessão do adversário até aquele momento, tudo era maravilhoso, tudo Deus criou, a obediência perante a Deus era 100%, Adão obedecia, Eva obedecia, e a graça de Deus ia superabundando sobre aquele lugar. Glória a Deus, né, meus irmãos? Estava tudo perfeito para Adão e Eva, tudo, porque Deus era com eles. Porque a palavra do céu se cumpria sobre Adão e Eva, porque a palavra se cumpria sobre o mundo, sobre a terra que ele criou. Então a palavra se cumpriu, porque Deus é poderoso. E falo hoje para vocês aqui nesse lugar, a palavra de Deus vai se cumprir sobre a tua vida, e eu profetizo que vai ser alegria e glória sobre a tua casa. Então continua nessa caminhada de obediência a Deus, porque eu creio que algo grande virá para você. Eu creio que Deus vai botar você em lugares que tu vai falar: Senhor, é só tu para me colocar nessa situação. Era felicidade, não tinha maldade. Os olhos dele eram só para o alto. Os olhos de Adão e Eva eram só para o alto. Eles cultivavam a terra, comiam de tudo daquela terra, era feliz, era saltitante. E Deus tinha projeto de crescimento. Deus se agradava daquilo. E olha, meus irmãos, Deus se agrada da tua posição com Ele, sabia? Se agrada. Mas como eu falei aqui ainda há pouco, aonde tem Deus, aonde tem vitória, também tem guerra. Foi quando Satanás se levantou. Creio eu que furioso de ver a alegria de Adão e Eva, de ver tudo aquilo lá sendo criado por Deus, a felicidade sendo tomada, estava tudo perfeito sobre Adão e Eva. E isso trouxe para Satanás muita fúria. E como eu falo aqui, que diz a palavra de Deus, Satanás veio para roubar, matar e destruir. Tudo que Deus criou, Ele quer destruir. E Ele usa de artimanha para tentar chegar ao seu objetivo, que é tirar o teu foco, a tua salvação, e tirar aquilo que Deus te deu. E se tu não tiver uma ligação com o céu, eu vou até mais a fundo, meus irmãos. O homem é falho. Diz a palavra de Deus que temos que vigiar e orar. O homem ora muito, mas não vigia. O homem ora muito, mas não vigia. Quando falo homem, é homem e mulher, tá, igreja? O homem só sabe orar muito, glória a Deus, porque a nossa ligação com o céu vem da palavra, vem da oração. Mas Ele também manda vigiar nesta terra, porque Ele sabe que pode vir sobre você. E diz a palavra de Deus que uma oportunidade veio até o Satanás de chegar até Eva e tentar seduzi-la, tentar fazer com que ela não venha mais obedecer a voz de Deus. Já teve uma ordem do céu: não coma da árvore da ciência que leva a vida e que leva a maldição. Não faça isso. Teve uma ordem, não teve? Então tinha que obedecer. Mas devido à falta de vigilância de Eva, meus irmãos, Deus fala que Eva veio para destruir Adão. Não. Eu acho que o diabo é tão astuto que engana até mesmo o mais sábio desta terra, como enganou a Eva aqui. E eu creio, meus irmãos, que nesta noite, depois dessa palavra que está sendo dita aqui hoje, tu vai ficar mais ligado naquilo que falam para você, tá? Ele vem a ser o nosso derredor. Ele vem observando você. Ele fica 24 horas te estudando, sabia? Observando. É uma ordem, não toca nele, não toca nela, mas ele fica ali, ó. Só vou esperar o momento certo. Alguma fraqueza ele tem. Alguma fraqueza ela tem. E a fraqueza de Eva foi a curiosidade. Devido à curiosidade que ela tinha, Satanás percebeu que se jogasse para uma palavra contra aquilo que Deus tinha falado,
e usando também o nome de Deus, iria seduzi-la e ia fazer com que ela pecasse nesta terra. Foi quando ele chegou até a Eva e falou: olha, eu vou falar da minha maneira, supondo que ele falou assim para Eva: Deus te deu tudo, né, filha? Aquela voz mansa, né? Satanás não é chifrudo nem nada, usando uma serpente que simbolizava Satanás, falou: olha, Deus te deu tudo, né? Botou você aqui, no bem e no melhor, está feliz da vida com teu marido, está alegre com teu marido, Ele permitiu que você comesse de tudo desta terra, não foi? Glória a Deus por isso. Mas eu sei, se você comer dessa árvore aqui, ó, que é a árvore da ciência, da vida e da morte, que é a árvore que Deus, se tu comer, tu vai ter os olhos de Deus, tu vai ser mais sábio do que Deus, tu vai ser mais perfeito do que Deus. Então, se você comer desta árvore aqui, deste fruto aqui, você vai ver que tu vai ser igual a Deus. Essa palavra já balançou com a Eva. Essa palavra já começou a aguçar por dentro dela um sentido. Aquela palavra do adversário que foi jogada sobre Eva já começou a surtir efeito. Meus irmãos, sabemos que o mundo jaz no maligno, sabia? E nós vivemos nesse mundo. Nós temos um revestimento do céu sobre a tua vida. A palavra de Deus fala que Ele vai dar ordem a seus anjos para nos guardar. Amém, glória a Deus. A palavra de Deus fala bem claro: vigiar e orar. Você tem que orar e vigiar muito mais. Mas quando a pessoa se acha autossuficiente, quando a pessoa se acha o super crente, quando a pessoa se acha que nada pode abater, porque às vezes pensa que está com Deus, mas pensa que é super crente, aí que o diabo entra, sabia? Para te mostrar que nós não somos nada. E ele te estuda 24 horas, até quando você dorme, ele está te observando ali, ó, te olhando se você ora, se você jejua, se você lê a palavra, se você está na presença, está fugindo do mal. Fica observando qual é a brecha que vai entrar sobre a tua vida. E quando ele percebe que naquela brecha ele pode entrar e fazer estrago, ele vai armar um jeito de fazer. Ele usou o ego. Ele foi até Eva e usou o ego de Eva para poder entrar de sola. E induziu Eva a desobedecer a voz de Deus. Induziu Eva a não mais obedecer aquele que ordena hoje, não faça. Quando você desobedece a voz de Deus, tu paga um preço muito alto por isso, sabia? Quando Deus fala para você, não faz, tu não faz não, tá? Tu não faz não, porque vai ter consequência e sequela lá na frente. Quando o povo de Israel estava próximo da terra prometida, Deus falou: olha Josué, chama 12 aí, manda lá e vê, Moisés, manda lá e espiar a terra prometida. Vai, porque eu sou contigo, eu sou com vocês, e eu creio que vai vir de lá ótimas notícias para poder fazer o meu povo avançar. Dos 12 que foram, 10 voltaram dizendo: olha, lá terra que manda leite e mel, tem frutas gigantes, mas também tem gigantes guerreiros, gigantes que matam, gigantes que dão medo. E estas palavras impediram que o povo de Israel continuasse avançando. Preferiram ouvir esta voz do que ouvir a voz de Caleb e Josué dizendo: olha, lá tem gigante sim, mas o nosso Deus é conosco, então vamos lá e tomar a promessa que Deus nos deu. Mas infelizmente preferiram desobedecer a voz de Deus,
Se papai do céu falou vai, é sinal que ele vai na frente, te guardando, te protegendo. Então não temas. Não temas, igreja. Não temas, porque quando Deus fala vai, temos que obedecer a voz dele. E por causa da desobediência do povo de Israel, o que era para poder acontecer em 40 dias, Deus falou: pela rebeldia do meu povo, cada dia vai representar um ano. Ou seja, o que era para ser daqui a 40 dias, levou 40 anos, meus irmãos. Olha a consequência. Ainda falou bem claro: aqueles que saíram do Egito não vai pisar lá. Só 2, nem Moisés pisou. Só 2, Caleb e Josué. Olha aí o mistério. Olha aí o que é você guardar o mandamento, o que é você obedecer os mandamentos, o que é você ouvir a voz de Deus, porque Deus fala contigo a todo momento e fala: nada acontece sem que Ele avise antes. E Ele avisou para Eva e para Adão: não come desta árvore aí, porque Ele sabia que se comesse daquele fruto, haveria consequências irreversíveis. Irreversíveis. E temos visto muitos irmãos aí, que eu tenho uma caminhada de 20 anos com Deus, mais de 20 anos. Já vi cada coisa acontecendo. Já vi Deus falar: não faça isso. A pessoa vai lá e faz. O exemplo que nós temos, o pastor Carlos sabe quem é, como exemplo, tá? Do que é a voz de Deus. Um rapaz era missionário, pregou da palavra de Deus, iria pregar numa cidade. Aí ele orou: Senhor, eu devo ir? Ele falou: não vai. Não vai porque eu não quero que você vá, porque ela tem um laço para você. Mas ele bateu o pé e foi, meus irmãos. Pregou a palavra. Eu vou resumir a história, porque foi mais ou menos assim. Pregou a palavra, saiu da igreja, não sei se ficou mais tempo lá nessa cidade. Ele vinha passando, viu uma briga lá, não sei, apareceu um revólver. E desse revólver foi dado um tiro. E ele não tinha nada a ver com a briga. A bala entrou na perna dele aqui, ó. Conclusão: perdeu a perna. Perdeu a perna. E isso aí é com os outros. Vou falar uma comigo. Quem crê que Deus fala contigo no teu ouvido? Quem crê? Quem crê que o Espírito Santo te fala com você? Certa vez, meus irmãos, eu estava no meu carro, para casa dos meus familiares lá na Penha. Lá em Campinho, um carro ferveu. Tive que parar o carro. E eu, naquela ansiedade de prosseguir, né? Arrumei um pouco d'água. E eu cometi um erro. Fui abrir o radiador. Mas como eu estava indo abrir o radiador, quando eu fui botar a mão, veio aquela voz: não faça isso, tira a tua mão daí. Eu parei aqui assim, mas continuei. Quando eu fui chegando perto do radiador, aquela tampa saiu, aquele vapor quente, foi tudo na minha mão. Queimou tudo aqui, ó. Paguei o preço, não foi? Doeu muito. Fiquei acho que quase um mês para poder cicatrizar aquela ferida. Por que eu falo isso? Que quando Deus falar não faz não, tá? Quando Deus falar vai, que eu sou contigo, pode ir, que você vai ser mais do que vencedor. Mas havia uma ordem sobre Adão e sobre Eva: não coma desse fruto aí. Mas pela fraqueza de Eva, se deixou levar pelos argumentos do adversário e comeu aquela fruta. E eu falo hoje aqui na igreja, aqui nesse púlpito aqui, meus irmãos, bem claro: Satanás está sendo tão astuto, que está seduzindo muita gente usando a palavra de Deus de maneira errônea. Estão deturpando a palavra de Deus, estão deturpando a Santa Escritura, estão colocando coisas na mente dos outros que Deus não está falando na palavra, e nós sabemos disso. Está levando pessoas à queda, não está levando pessoas a ter raiz forte. Tudo isso para poder desmoralizar a igreja evangélica,
desmoralizar a igreja, enfraquecer a igreja. E a pior coisa que acontece hoje aqui no povo de Deus é a tal da teologia da prosperidade, aonde promete mundos e fundos, aonde o pessoal não se arrepende do seu pecado, não se arrepende mais daquilo que está desagradando a Deus. E quando isso acontece, meus irmãos, se forma crentes, irmãos fracos na fé, que quando vem o primeiro vento, vai no vento. Eu tenho visto muita coisa. Eu tenho visto igrejas aí que pregam cada heresia da palavra de Deus, que é incapaz de falar: larga o pecado, não é acusar não, dentro da palavra, larga o pecado. Se você rouba, para de roubar. Se você está adulterando, para de adulterar. Se você faz isso que não agrada a Deus, para de fazer. Que sabe se fazer isso? Se falar isso, perde membro da igreja e dízimo, sabia? Perde. E eu já vi pastores falando assim: olha, eu cometi um erro muito grande na minha igreja. Em vez de eu pregar a verdade, em vez de eu pregar salvação e arrependimento, para podermos herdar o reino do céu, e sabemos que Deus pode me sustentar, eu comecei a falar coisas para poder agradar uns e outros na igreja. E ele falou bem claro: olha, irmão, e a maior dizimista da igreja estava no adultério, e eu sabia disso. Ele falando, pastor Carlos, lá na irmã Nadim mesmo. E eu sabia disso, mas por medo dela sair da igreja e perder o dízimo dela, eu comecei a passar a mão na cabeça dela. Aí, meus irmãos, veio para o pastor uma grande cobrança do céu. Foi botado no leito. Ninguém entendeu. Não sei se foi câncer que pegou nele, que ele estava para poder morrer. Foi para o hospital, o médico falou: olha, não tem mais jeito, vai morrer. Ele já entregou a vida dele para Deus, falou: Senhor, está na tua mão. Até que entrou lá na igreja um irmão. Foi irmão, estou lembrado. Cheio do Espírito Santo de Deus, que não conhecia ele. Esses irmãos que vão visitar a igreja, né? Que não conhecia ele. Falou: olha, assim diz o Senhor para você. Eu te chamei para você pregar a verdade do que doeu. Eu te chamei para poder você pregar o arrependimento. Eu te chamei para você falar daquilo que não me agrada, mas você não fez isso pensando no bem próprio. E tu sabe que eu sou Deus que sustenta aquele que me busca. Mas eu hoje vim para falar contigo que mais uma oportunidade estarei dando para você. E quando você sair daqui, prega aquilo que eu vou colocar na tua boca. Naquele momento, aquele irmão, meus irmãos, se arrependeu de tudo que ele tinha feito, se arrependeu de não ter pregado a verdade, se arrependeu de tudo isso, e pela misericórdia de Deus, aquele estágio do câncer dele começou a retroceder, e aquele irmão foi curado para a honra e glória do nosso Deus. Passada aquela fase dele de recuperação, ele voltou a ministrar a palavra de Deus na igreja. Aí, meus irmãos, o negócio ficou feio, ficou estreito. Uma igreja que era lotada, quando começou a pregar sobre salvação, sai um, sai outro. Pregar sobre arrependimento dos seus pecados, largar aquilo que não agrada a Deus, principalmente os adúlteros, isso que está na palavra de Deus. Até aqui ele não acusou ninguém, falou dentro da palavra. Diz ele, quando viu o rosto daquela irmã suando, trêmula, entristecida, porque a palavra é como, ai Deus, a palavra vai na divisão da alma e da medula, meus irmãos. Tu pode estar pregando aqui na frente e pode um estar recebendo, ou todos estão recebendo. Aí veio o grande milagre de Deus sobre aquela igreja. Aquela irmã aceitou aquela palavra. Aquela irmã deixou de adulterar,
aquela irmã começou a buscar posição com Deus, aquela irmã começou a caminhar de maneira correta perante a Deus, e falou: pastor, a partir de hoje eu vou dobrar o meu dízimo sobre esta casa, e Deus operou maravilhas. Ou seja, é Deus que sustenta a obra de Deus. Essa igreja aqui paga um processo muito grande, mas aqui a palavra é pregada de maneira correta, e diz: quer herdar o reino do céu, larga aquilo que desagrada a Deus e obedece à voz de Deus. Quando você começa a obedecer à voz de Deus, Deus começa a movimentar as águas por você. Por isso que Adão e Eva, naquele momento, estavam obedecendo à voz de Deus, e Deus fazia prosperar. Mas aonde tem Deus, também tem guerra. Satanás veio, astutamente induziu Eva a comer daquela fruta. E Eva foi até Adão e falou: olha, Adão, come tu também. Nesse momento, Adão também comeu. E Adão tinha uma ordem direta de Deus: não coma. Não coma. E Adão comeu. Naquele momento, diz a palavra de Deus, que os olhos de Adão e Eva se abriram, e começaram a ver os corpos uns dos outros, e tiveram vergonha. Pegaram folhas para tampar suas partes íntimas. Ou seja, o olho da inocência já não existia mais. Não tinha mais. Enquanto você estiver no querer de Deus, tu vai ser inocente. Enquanto você estiver fazendo a vontade de Deus, o meu Deus garante a sua vitória. Enquanto você estiver na presença de Deus, tudo que Deus tem nesse mundo é para você. Tudo Ele criou. Mas tem coisa que o diabo desvirtuou. E a modernidade de hoje está desvirtuando muita gente. A internet, por exemplo, está aqui na igreja. Está sendo usada para quê? Para poder levar a palavra de Deus. Deus permitiu que fosse criada a internet, não foi? Mas tem muita coisa aí, muitos estão usando a internet para quê? Para coisas que não agradam a Deus. Misericórdia. Por que eu falei isso? Você tem que entender quando é Deus no negócio e quando é o adversário. Tem que entender o que é Deus, o que é o adversário. Se tu tem acesso à internet, glória a Deus. Eu falo internet como um exemplo. Glória a Deus. Então você vai usar aquela internet para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Não é verdade? Deus criou o sexo para quê? Para que você venha crescer e multiplicar. No teu casamento. Mas está aí, quem está vendo aí? A pouca vergonha, não é? A imundície. Um fornicando com o outro. Eu gosto de falar sobre essas coisas porque é complicado, né? Mas tudo está aqui na palavra de Deus, né, pastor? Tudo está aqui na palavra de Deus. Fornicação, adultério, tudo isso abomina a Deus. E hoje eu falo isso porque hoje eu tenho temência de Deus. Já tive uma vida fora da presença de Deus, e hoje eu tenho temência. Então aquilo que eu vejo que não está no querer de Deus, eu tento me afastar. É pela mão de Deus, pela misericórdia de Deus que me sustenta de pé. É pela misericórdia de Deus que Ele te sustenta de pé até hoje. Porque você está se esforçando para poder atender os mandamentos de Deus, não é verdade? Como até aquele momento Adão e Eva estavam obedecendo os mandamentos de Deus, mas Satanás estava ao derredor tentando pegar uma falha. É necessário tampar as brechas nesta noite. É necessário você botar como sentinela. É necessário tu pedir a Deus: Senhor, aonde está a brecha para o diabo não entrar? É necessário tu se posicionar ainda mais perante a Deus, para que as brechas venham ser tampadas. Aí tu pergunta: que brechas são essas? Lê a palavra de Deus. De Eva,
foi a curiosidade, a soberba. De Adão foi a fraqueza de ouvir a voz de Eva. Ele tinha que antes orar: Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? Mas se deixou levar por uma palavra que Eva falou com ele, e ele esqueceu que Deus tinha ordenado. E muitos dão ouvido para o mundo, esquece aquilo que Deus prometeu, esquece que Deus falou: será salvo tu e tua casa, esquece que Deus prometeu, esquece que Deus fala, e busca a cartomante, e busca o jogo de búzios, para poder as coisas andarem mais rápido. Fala, Deus. Antes de você tomar atitude, Adão tinha que ter feito isso, mesmo sendo esposa dele. Olha, o meu Deus falou para não comer. Tu está dizendo para comer que vai ser assim, vai ser assado. Mas antes de eu fazer, eu vou buscar a face de Deus. Vou buscar a verdade. Vou buscar a palavra. Pedir para Deus confirmar se ele mudou ou não. Mas Adão se deixou levar pelas palavras de Eva, que já estava contaminada pelo diabo, que usou a serpente. E a partir daquele momento, os olhos daqueles dois foram abertos. E como eu falei aqui ainda há pouco, a inocência deixou de existir, a perfeição deixou de existir, o pecado entrou, a desobediência entrou, igreja. A desobediência daqueles dois entraram e ficaram olhando assim, estatalados: o que é isso? Ou seja, a partir daquele momento, Satanás já começou, já entrou de sola para poder mudar os planos de Deus sobre a nossa terra. Já começaram a ter olhares diferentes. Já começaram a tampar as suas vestes, as suas partes íntimas, que até aquele momento não tinha maldade, mas a maldade entrou, como até hoje a maldade entrou na vida de muita gente. Entrou, não entrou, meu irmão? Entrou na vida de muita gente. E devido a esse pecado, a essa falha que eles dois cometeram, Satanás começou a rir da cara deles, falando assim: ó, tá vendo só? Tá vendo que suas coisas? Deu mole, eu entrei. Eu falo dou mole para poder a pessoa entender bem claro, tá? Vamos tentar ouvir a voz de Deus, meus irmãos. Vamos ter certeza se é Deus falando, ou não. Às vezes, eu falo até para vocês aqui, você que busca muita profecia, muita revelação, que está aí no YouTube, aqui no YouTube, no Facebook, cuidado. Cuidado. Satanás até fala em mistério, sabia? Satanás, ele não sabe, ele tenta adivinhar, ele fica ao nosso redor adivinhando, te observando, ele sabe o que está acontecendo, então vai usar aquilo para poder dizer que é Deus falando. Cuidado, que nem sempre é a voz de Deus. Quando Acabe e Josué saíram para a guerra, os profetas lá de Acabe só falavam assim: vai, porque tu vai ser vencedor, vai, porque você vai prevalecer, vai, porque você vai vencer. E Josué falou assim: meu Deus do céu, só tem vaso aqui que fala coisa boa, não tem outro vaso que possa falar coisa diferente? Aí falou assim Acabe: tem um profeta Micaias, né, Carlinhos? Micaias, que quando eu venho aqui na minha frente só fala desgraça para mim. Já aconteceu comigo também, só fala desgraça para mim. Esse profeta só fala coisa ruim para mim. Eu já ouvi isso para mim também, igreja. Aí falou assim Josué, Josias, traz ele aqui. Aí vai lá perguntar para o profeta Micaias: olha, se nós formos para a guerra, já teve um erro, porque Josafá não podia fazer aliança com Acabe, que era mais sujo que existia, e o outro era temente a Deus. Se fizermos aliança e formos para a guerra, vamos vencer? Falou assim Micaias: olha, se for Deus realmente que usa a minha boca, tu vai,
mas não vai voltar, Acabe. Como é que pode isso? Está vendo só, Josafá, como é que são as coisas? Repito mais uma vez, Acabe, tu vai, mas se Deus está usando a minha boca, tu não vai voltar. Ele, meu Deus, conclusão, pagaram para ver, pagou para ver, foram para a guerra, Josafá e Acabe, no meio da peleja, Acabe tentou se disfarçar com as roupas do rei de Josafá. Mas como Deus falou naquele dia, uma flecha foi jogada, meus irmãos. E essa flecha foi de encontro lá no corpo de Acabe. Falaram assim o inimigo: nós não queremos a Josafá, não queremos não queremos a Josafá, queremos Acabe. E Acabe tentou se disfarçar, mas não adianta. A palavra de Deus se cumpriu sobre eles. Cuidado quando você for buscar profeta. Cuidado com o profeta que só fala coisa boa. Cuidado com o profeta que só fala coisas para poder te adular. Esse pastor tentou adular aquela adúltera e pagou um preço alto. E tu pode também pagar um preço alto também, que vai ser irreversível, igreja. Irreversível. Aqui nós tentamos falar coisas para poder vir de salvação para vocês. Aqui, graças a Deus, tem entrado profeta de profundidade aqui. Quando é profeta que não é de Deus, ele não deixa nem entrar aqui para essas portas. Quando vem, logo tira. E olha, eu falo baseado aqui na igreja, tá? Teve pessoas que estavam com a vida totalmente errada. Deus falando que ia abençoar, e abençoou mesmo, tá? Era de Deus mesmo. Que ia abençoar, mas também vinha, se conserta também com Deus. Quando falava isso, não é de Deus não. Conclusão, continuou no erro. A gente profetizou, falou: olha, se conserta, né, pastor Carlos? Se conserta, arruma a tua casa, arruma as coisas que você vai ser abençoado. Tá, mas depois fazer a mesma coisa. Conclusão, pagou um preço muito alto por isso. Muito alto. Perdeu tudo. Então o que eu falo hoje, antes de você ouvir uma voz falar: Senhor, foi tu mesmo que falou? Se Adão tivesse feito isso, meus irmãos, com certeza nada disso teria acontecido. Aí veio Deus procurar aqueles dois, e diz que os dois tentaram se esconder. Meu irmão, quando você está no erro, você tenta se esconder de Deus. Quando você está no erro, você tenta ficar omisso, não é verdade? Mas o nosso Deus sabe. E falou: olha, ao horário eu vou resumir. Por ter me desobedecido, tu vais gemer nesta terra. Por ter me desobedecido, você vai ter que trabalhar, vai ter que comer do teu suor. Por ter me desobedecido, Eva, você vai sofrer a dor do parto. Ou seja, o que era bênção, meus irmãos, se tornou maldição sobre aquelas vidas. Resumindo a palavra de hoje, tudo nesta terra foi Deus que te deu, para você usufruir. Vamos tentar observar, tentar posicionar a nossa vida no querer de Deus. Obedecer a voz dele, tampar as brechas sobre a tua vida, não se deixar levar pela soberba que muitos estão sendo levados, porque isso é brecha para você, e vai ser nessa brecha que o diabo vai entrar para fazer a ruaça. Como Satanás foi até a Eva, sabendo que ela estava desligada, sabendo que a vaidade estava sendo grande, lançou o dardo, e o dardo inflamado chegou até Eva, e a promessa que Deus tinha sobre eles não aconteceu mais. Promessa de vida tranquila, promessa que não teria maldade, promessa que seria uma vida regada por Deus. Promessa que Deus falou: eu sou o teu Deus e nada vai te faltar. A inocência daquele momento acabou. E pagou um preço muito alto, que foi irreversível, que até hoje pagamos esse preço. Mas graças a Deus, essa igreja aqui é uma igreja posicionada com Deus, que prega a verdade.
Talvez você passe fora, fale assim, Deus não está aqui, mas a palavra que é pregada aqui é a palavra da verdade. E sendo pregada da verdade, essa igreja está enraizada lá na rocha, que é o nosso Deus. E vai continuar assim, meus irmãos, para a honra e glória do nosso Deus. Então hoje só falo para vocês aqui nesse lugar, obedeça. Obedeça. Fique na posição. Se porventura vem algo diferente daquilo que Deus falou contigo, ore antes de tomar a decisão. Ore antes, para saber se Deus está no negócio. Porque se você fizer uma coisa que Deus não está no negócio, que você desobedeceu à voz dele, que você foi induzido pelo diabo e não consultou Deus primeiro, o preço vai ser pago com preço de lágrima de sangue às vezes, sabia? E quando você desobedece, igreja, você geme desta terra. Tu sofre por desobediência. Adão e Eva desobedeceram. Adão e Eva deixaram brecha. Mas eu sei que a igreja de hoje não vai deixar brecha, não. Para fechar aqui, eu vou falar o seguinte. Isso aqui é a palavra da salvação. É a palavra da verdade. Isso aqui é uma bússola para você ficar na presença de Deus. Mas o diabo também sabe que se manipular a palavra de Deus vai tirar você do caminho dele. E está crescendo muito isso. Satanás entrou na serpente. Satanás está entrando no homem também, desligado, por vaidade. Satanás viu vaidade, viu soberba, e é que está entrando. Está deturpando aquilo que a palavra de Deus está dizendo. E quem está ouvindo essa palavra deturpada, e às vezes até gente que conhece a verdade, não é? Se deixa levar. Como esse pastor que eu falei. E o preço foi pago. Mas graças a Deus que ainda tem homens e mulheres que pregam a verdade. Que pregam a verdade, pagam um preço por isso. Homens e mulheres que estão firmes na rocha, que não dão um passo sem antes consultar a Deus. Pode ser a coisa mais bela que está na tua frente, mas consulta a Deus antes de ir. Tu está passando um sufoco, está ali um prato bonito. Opa, é para mim não, Senhor, esse prato é para mim. Deus falou, vai, porque eu dei para você. Vai que vai ser bênção. Mas o prato está ali. Satanás iludiu a Eva. O diabo vai tentar te iludir com esse prato. Deus falou, não faça, não faça. Não faça. Porque se você pregar naquele prato, é o prato que vai da ciência da vida e da morte. Então, meus irmãos, hoje essa palavra é: se Deus falou, não faça. E vigia com as astúcias do adversário. Não é fácil não, é difícil. Mas Deus vai abrir os teus olhos espirituais hoje, aqui em nome do Senhor Jesus. Vai abrir os teus olhos espirituais, você que está no YouTube, aí no Facebook, e você vai ver quando é Deus ou não no negócio. E a glória de Deus vai se manifestar gloriosamente sobre tu e tua casa. E o Éden que você vai entrar é para poder você ser feliz. Ser feliz na presença e aproveitando aquilo que Deus te deu, em nome do Senhor Jesus, amém? Agradeço a oportunidade nesta noite, de mais uma vez, estar ministrando a palavra de Deus para você ser edificado, através da verdade, em nome do Senhor Jesus. E eu peço a vocês esta noite, aplaude a Deus nesta noite aí, glorifica o nome dEle, porque a palavra hoje foi pregada, e eu creio que entrou no teu coração, para a honra e glória do nosso Deus, amém? Pastor Carlos, agora é o Senhor, amém?